Olá pessoal, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho. Eu estou fazendo um teste de voz e de imagem, mas é questão de segundos, nós já começamos essa palestra, tá bom? Já de antemão agradeço a todos que estão entrando nessa live. Até mesmo por questões de... para evitar um pouquinho, manter a limpeza da tela, eu vou desconectar aqui a participação, os comentários, né? Mas nós agradecemos muito que todos vocês aí estejam demonstrando essa atenção tão carinhosa, principalmente com a fraterna, né? E o que nós percebemos todos esses dias, essa participação aí em todos esses dias que temos live. Deixa eu ver aqui. Bom, boa noite a todos. Vou dar início então à palestra. Meu nome é Cláudia Foz, eu sou psicóloga e especializanda em psicossomática pela Santa Casa de São Paulo. O meu intuito aqui hoje é partilhar um pouco com vocês de conhecimentos adquiridos, né, de leituras, pesquisas, também cursos, né, que abrangem a questão do cuidador. O tema de hoje é quem cuida de quem cuida. Sejam todos bem-vindos. Estão me avisando que está dando microfonia. Por favor, deixa eu ligar aqui de novo os comentários e aí vocês me avisam se por acaso melhorou. Boa noite a todos. Por favor, se está ok agora? Peço desculpa aí pela interrupção, mas vamos embora, vamos lá que o Instagram ele não perdoa, né? Temos poucos minutos e temos que ficar bem focados para mandar a mensagem. Bom, pessoal, então só repetindo, o tema de hoje é quem cuida de quem cuida. Então o foco é no cuidador hoje, tanto o cuidador profissional como os familiares, né? Quem é familiar está cuidando, que isso é bem comum nos dias de hoje. Antes de eu entrar na questão do tema, eu quero agradecer a Deus e ao nosso grupo espiritual, né, aos nossos mentores de luz, por nos darem força, nos prepararem todo esse momento para que a gente possa fazer esse trabalho com muito profissionalismo e com muito amor e muito respeito a todos vocês. Agradeço mais uma vez pelo convite da Fraterna, agradeço a Edi, né, por toda a disponibilidade, as orientações dela, o desprendimento, né, em estar sempre buscando nos ajudar para que sane todas as dúvidas que a gente possa ter na apresentação do trabalho. Novamente agradeço a todos vocês, porque vocês são muito importantes, nós contamos, né, com participação, disseminação de conhecimento para que vocês também possam replicar todos os conhecimentos aqui partilhados, né? E quando a gente fala de saúde, é sempre muito bem-vindo saber um pouquinho mais, principalmente nos cuidados pessoais, né, nos autocuidados. E não tem como não agradecer, né, a esses instrumentos tecnológicos que nos ajudam a preparar todo esse material, a estar aqui presente nessa live, né? Então, assim, sempre vamos emanar bons pensamentos aí para todos aqueles que criam todos esses equipamentos tecnológicos. Bom, antes de eu iniciar também, convido a todos para que nós possamos fazer a oração de abertura. Eu, para variar, né? Eu sempre trago algo diferente, então hoje eu trouxe um poema que eu vou fazer como oração, porque esse poema da Cora Coralina, Saber Viver, ele nos convida a grandes reflexões. Então esse poema será a minha abertura aqui dessa palestra. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser o colo que acolhe,
o braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia, a lágrima que corre, o olhar que acaricia, o desejo que sacia, o amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto ela durar. Esse poema Oração, que eu transformei em oração, né, ele nos convida a questionamentos e reflexões, porque nós sempre apresentamos, né, próprio do ser humano, apresentar medos, receios sobre a nossa existência, as questões de temporalidade, né, o como e quanto tempo nós vamos viver. Nos convida a pensar sobre a vida, o sentido que ela tem para cada um. E até mesmo nos convida a uma busca de sentido. Tem algumas pessoas que estão em busca de sentido para a sua vida. E também nos convida, né, como no finalzinho do poema foi dito, a finitude, a pensar na finitude, né? Que na verdade é algo que nós temos receio. Nós não temos vamos dizer assim, o hábito, né, até mesmo por questões culturais, de pensar nessa questão de que tudo um dia tem um fim. Nós somos, né, seres humanos que temos início, meio e fim. Então que a gente saiba aproveitar bem aí esse intervalo, né, entre o início e o fim, e que possamos realmente repensar, porque não pensar na finitude nos convida também a muito sofrimento. E aí esse poema, ele fala do cuidar, né, do acolher, que eu achei que combinava bem com o assunto de hoje. Mas o que é exatamente o cuidar, né? Cuidar é assistir, é zelar, é se responsabilizar por algo, por alguém. É uma atividade profissional, né? Então tem as redes de cuidados, aí tem os profissionais independentes que prestam esse tipo de serviço. É uma questão de interação, de envolvimento, de altruísmo. E aí no altruísmo, para sermos altruístas, nós temos que ter empatia e compaixão. A questão da empatia, eu quero falar bem sobre ela, porque através de um curso que eu fiz, me abriu bem os olhos sobre, quando nós falarmos sobre empatia, é bom explicar bem, né, ter bem em mente do que se trata isso, porque ela pode nos levar a adoecimentos. Que estranho, né? Mas vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Cuidar também é uma questão de uma atividade positiva para com o outro e para consigo próprio. E é uma questão de prevenção. Sabe quando eu estava fazendo o resumo desse tema, eu coloquei prevenção no final, sendo que, na verdade, prevenção deveria ser o nosso primeiro ato em relação ao cuidar, nos prevenir para não adoecer. Né? Então, assim, sempre quando a gente for pensar em cuidado, vamos nos questionar se nós já estamos nos preparando antes. E quando eu falo antes, não estou falando de uma questão de ansiedade. Na verdade, é assim, estou me alimentando bem, estou me exercitando, né? Eu estou provendo algo para que um familiar meu, né, ele esteja em condições de ter mais qualidade de vida. Isso é prevenção. Então, assim, ela deveria estar no topo aqui dessa lista que eu passei, mas foi proposital também deixar para o final. Bom, quais são, né, as consequências da questão do cuidar? A gente pode elencar consequências positivas, mas também negativas, infelizmente, porque o cuidar, ele move toda uma mudança numa família. São mudanças no contexto familiar, social, financeiro e até outros, se a gente for levantar. A questão familiar é que muda totalmente uma dinâmica. Quando você tem um familiar que necessita ser cuidado ou necessita de recursos para ser cuidados por outros, né? Ou esse familiar, ou às vezes somos nós mesmos, tá? Gente, eu tenho que mudar meu foninho aqui porque ele acho que tá arranhando aqui na minha blusa e tá atrapalhando, né? Eu não sei como que eu vou resolver isso agora. Bom, vou segurar aqui, qualquer coisa a gente vai se ajeitando aí. Bom, como eu estava falando, muitas vezes podemos ser nós. A questão do contexto social,
o próprio afastamento. Nós estamos vivendo uma questão agora, né, de cuidados, e que exigem cuidados, né, de tantos familiares. Nós estamos precisando de alguns cuidados, mas assim, de um afastamento social, de não poder vivenciar determinadas situações que são importantes em nossas vidas. Então, assim, se afastar desse meio social, de amigos, de trabalho, né, isso traz um prejuízo muito grande. O cuidar também, principalmente se for um familiar que está exercendo esse cuidado, ele vai ter desgastes, estresse, né, pela responsabilidade e os excessos que ele vai ter que abraçar. Um profissional não tem isso? Não, um profissional também tem, principalmente se ele não se cuidar. Daí o porquê que a palavrinha prevenção ali ela é muito importante. E eu vou falar também mais para frente de sugestões de cuidados, né? Então é importante que cada pessoa também desenvolva o seu instrumental, fique atento, né, a si próprio, aos seus autocuidados, né? Para que não venha a se estafar, se estressar, né? E adoecer. Bom, e o outro item, uma das outras consequências é esse próprio adoecimento que eu acabei de citar aqui, às vezes por falta de zelo consigo e muitas vezes também pela própria atividade de um cuidador, que ela não é uma atividade simples, né? Bom, mas quem são as pessoas que recebem cuidados? Geralmente quando a gente fala, né, sobre aquele que está precisando de um cuidador, a gente pensa no idoso. E aí eu convido vocês a pensarem que não, tem questões pontuais, questões incapacitantes, tem questões de senilidade, né, para alguns idosos, quando chega a determinada idade, que aí vai exigir sim, todo um aparato, né? Tem as pandemias, né? Então, assim, quem esperava que nós íamos passar por tudo isso? Quantas pessoas agora estão assumindo um papel de cuidador, até mesmo, por exemplo, assim, tinha um apoio de alguma instituição, vamos pensar, né, de uma casa asilar, de uma casa de repouso, e aí por algum motivo essa casa teve que fechar, e aí esses familiares têm, né, que voltar a cuidar dos seus pais. Então, assim, são pessoas que se tornam cuidadores pontuais, assim, sem nenhum tipo de conhecimento. Então, assim, falar que isso não vai trazer alguma consequência, né, é minimizar. Por outro lado, como eu falei para vocês, cuidar é responsabilidade, também é uma responsabilidade com o familiar. Só que, assim, não nos cabe julgar. Cada pessoa, cada ser humano tem a sua história. Né? Então, tem pessoas que preferem cuidar dos seus idosos em casa e tem pessoas que têm condições, né, outros recursos, outros motivos, nos quais esses idosos acabem indo para uma casa de repouso. Mas eu quero voltar, porque, de novo, eu falei, né, não queria focar só nos idosos, porque tem as questões incapacitantes. Muitas vezes somos nós, os mais novos, os mais jovens, né, que estão com toda a energia e, de repente, acontece um fato triste na vida e nos tornamos ou temporariamente, né, incapacitados, ou por um período aí, muitas vezes indeterminado. E daí o que acontece? Muitas vezes é um familiar ou é contratado um cuidador. E como que é, então, cuidar dessa pessoa, né? Mas o foco é o cuidador. Então, assim, eu só queria pontuar para vocês, para a gente desmistificar um pouquinho, que as pessoas que recebem cuidados são só idosos. Tá? Então, não são, tem situações pontuais que exigem cuidados, né? Bom, e quem são os cuidadores? Bom, os cuidadores podem ser pais, mães, avós, filhos. A gente fala assim, mas um filho vai cuidar? Às vezes é até uma criança ou um adolescente está ali exercendo algum tipo de cuidado. Cuida aí da avó enquanto eu vou ali. Cuida do seu irmãozinho. Se o ambiente, se as instruções não forem muito bem preparadas, com o tempo, há uma tendência dessa criança, ou desse adolescente, ou mesmo de um adulto, ficar tão estressado, tão esgotado com as demandas, porque não é fácil cuidar. Quem cuida sabe do que eu estou falando, né? Então, o que acontece? Com o tempo, essa pessoa pode adoecer. Bom, colegas, amigos se tornam muitas vezes cuidadores, né? E daí que a gente fala assim, não, só a família que vai cuidar de mim. Não, muitas vezes a família é o amigo.
e o amigo está ali cuidando, está fazendo o máximo possível para acompanhar em todos os locais, hospitais, né? Vizinhos, muitas vezes é o vizinho que vai estender a mão ali, que vai virar um cuidador, assim, de pontual, né, de imediato, e acaba ficando ad eterno, muitas vezes. Bom, tem os cuidadores também profissionais, né, que são aqueles realmente que se decidiram, né, a exercer essa atividade. Geralmente eles recebem todo um treinamento, todo um preparo, mas será que nós estamos preparados para lidar realmente com tudo que surge ali no dia a dia de um cuidador? Né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem são cuidadores, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas. Aí fica assim, como assim? A pessoa só encontra uma vez ou outra, mas a partir do momento que aquela pessoa está dando uma assistência, né, mais consistente, está tendo sempre o contato ali com aquela pessoa que está exigindo aquele contato profissional. Se aquele profissional não estiver bem preparado, ele vai acabar como se fosse uma esponjinha, né? Assumindo para ele, eu estou falando assim, gente, se houver uma falta de preparo, tá? Ou talvez até, eu quero falar da empatia, mas eu estou me segurando. Até uma questão de simpatizar com a dor do outro, somos seres humanos, né? Se não estivermos bem fortalecidos e bem preparados, podemos adoecer. Aí tem as babás, tem as instituições, né? Então, assim, cuidadores é uma rede muito grande. Bom, mas aí que tá, eu tô falando muito da questão do adoecimento, tudo, vamos fazer só um comparativo. O que é saúde e o que é... Do adoecimento eu já estava pincelando e eu vou voltar nele, mas a saúde para a OMS é um estado completo de bem-estar, é a Organização Mundial da Saúde, tá? É um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não só apenas a ausência de doença. Então, se a gente for ver, assim, não tem ninguém assim, muito saudável, não, porque vira e mexe aí pode ser que nós não estejamos bem nos outros âmbitos, né, no mental e social. Nós somos seres biopsicossocial. O que acontece pensando na questão de saúde, não dá para separar, né? Falando assim, o social está com algum problema, a pessoa não está doente, né? Biologicamente a pessoa está com alguma questão, mas no restante está bom, ela está saudável. Não, é justamente isso que eu estava falando na definição da OMS sobre a questão de saúde, né? É um construto, é um todo. Então, assim, para que nós estejamos bem, precisa pelo menos haver um equilíbrio em vários aspectos. Não dá para dicotomizar, separar e falar assim, né? Não, eu estou bem. Nós temos o costume de fazer isso, né? Então, o que eu convido vocês a pensarem é que a gente precisa ir um pouquinho mais além, né? E nos enxergar como algo muito maior do que apenas partes de corpos, né, funcionando ou contextos da vida funcionando, porque tudo acaba nos atingindo. Tem uma questão também que é espiritual. Então, todos nós temos, né? Pode ser que tenham participantes aqui que não sejam kardecistas. Ok, tudo bem, porque nós temos esse lado espiritual. Tem pessoas que são ateus. Mas a grande questão é que hoje em dia consideram que a parte espiritual também ajuda muito na questão da saúde. Tá? Então a questão espiritual se torna bastante importante nos processos de melhora, para ajudar, né, em todos os processos aí também. Bom, e aí, se eu for pensar na questão do trabalho que um cuidador exerce, dá para a gente ampliar isso para várias outras profissões, mas hoje o tema é o cuidador, né? Quem cuida do cuidador. Então vamos focar as questões que eu vou trazer aqui no cuidador. Tem uma questão aí, que se a gente for ver, é a nossa questão de saúde mental, né? Por que um cuidador ele precisa estar bem equilibrado? Né? Ele precisa estar com a saúde mental dele também em ordem. Porque ele está cuidando de uma outra pessoa, é uma grande responsabilidade. Vocês me dão só um minuto, um pouquinho, por favor? Muito barulho. Gente, eu descobri que o meu fone aqui está problemático, né? Deixa eu segurar assim. Aí você me faz um sinal se melhora. Bom, então, pessoal, a questão da autonomia mental, né?
ela nos ajuda, quando nós temos autonomia, quando nós temos, desculpa, saúde mental, nós estamos em condições de ter a autonomia para decidir sobre os rumos da nossa vida, como que nós queremos conduzir determinada situação, como que nós vamos nos cuidar, né? Contribui também para que nós tenhamos uma capacidade de reação mais diretiva, mais assertiva frente aos acontecimentos da vida, dos bons e dos ruins. Nos ajuda a vivenciar as emoções de uma forma mais adequada. E com isso também conseguir elaborar todas as situações, todos os conjuntos de vivências que nós temos, né? Fiquei sabendo que agora o áudio tá bom, que bom. Mas tudo bem que fica a minha mãozinha aqui pendurada. A próxima vez eu coloco um acessório aqui. E também, tendo uma saúde mental equilibrada, nós podemos nos transformar, né, cada vez buscar, né, uma forma de nos melhorar e ajudar a transformar o ambiente, né, os eventos da nossa vida. O que acontece se um cuidador não está bem de saúde, se a saúde mental dele não está de acordo? Como que ele vai seguir, né, todos esses, não seguir, porque é um todo, né? Como que ele vai atuar na vida dele se ele não consegue, se ele está sem condições de decidir, se ele não está conseguindo reagir, se ele perdeu as autonomias dele, se o emocional dele não está bem, como que ele vai olhar a pessoa que está recebendo o cuidado e vai agir adequadamente, né? Aí eu quero convidar vocês a olhar esse quadro que está acima aqui de mim. Eu não sei se fica claro para todos, mas é o Don Quixote e o Sancho. O Sancho, se a gente for ver nessa história que é tão antiga e é de um livro que ele é tão... acho que até é lido na mesma proporção que a Bíblia. O Sancho é uma história muito antiga, né? Mas ele é o fiel escudeiro do Don Quixote. Esse quadro aqui, gente, é do Antônio Batista. Muitas pessoas conhecem ele como Bate e por acaso, né? Ele está aqui. É o meu marido. Bom, mas pegando o gancho do Sancho aí, a gente pode considerar que ele, então, na história, a gente pode considerar ele como um dos cuidadores muito importantes. Porque ele cuidava do Don Quixote. Ele não entrava totalmente nas alucinações do Don Quixote, muito pelo contrário. Ele conseguiu, talvez, nas loucuras, nas alucinações, ele conseguiu manter tal equilíbrio, tal saúde mental, que ele conseguia, de vez em quando, vivenciar com Don Quixote, né, todas aquelas aventuras quixotescas, mas ele também conseguia trazer o Don Quixote para uma razão, né, para voltar, né, a perceber o mundo, aonde eles estavam. Esse livro é maravilhoso, vale a pena ler, mas eu só fiz a questão aí de citar, porque assim, ele é um exemplo de um cuidador. O que aconteceria se ele entrasse no adoecimento do Don Quixote, por exemplo? Né? É um caminho sem volta. Então é necessário que a gente se cuide, que a gente crie alguns escudos. Eu quis falar também do quadro do Don Quixote, porque assim, é necessário às vezes, principalmente nas questões do Alzheimer, né, que o cuidador, e aí muitas vezes, né, é um familiar ali, entrar também na história daquela pessoa que está, né, apresentando uma senilidade, já um adoecimento, né, está perdendo um pouquinho a noção da realidade, ou está então começando a contar, resgatar histórias da infância, não mais do momento presente, né? Brigar, discutir com uma pessoa que está adoecida não vai fazer bem pro adoecido e não fará bem pro cuidador, porque o cuidador vai se desgastar tanto, ele vai perder tanto tempo tentando provar que é o contrário, né? Que isso acaba adoecendo. Nesses casos aí a gente pode considerar que é um cuidador que ele não está instruído, ele não sabe exatamente lidar com o adoecimento. Mas justamente é para isso que muitas vezes a gente tem que conversar com médicos, né? Buscar ajuda, buscar conhecer um pouquinho mais determinadas doenças, para que a gente possa dar um melhor atendimento e saber muitas vezes até assim, o que eu faço para eu não me desgastar tanto. Tá? E desgaste tem muito a ver, quando a gente fala de desgaste, né? Tem a ver com o estresse. Então eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre uma questão que a gente martela bastante, a gente fala bastante sobre isso na minha especialização em psicossomática, né?
quase um foco lá no curso sobre o estresse. E o que é o estresse? Muita gente fala que o estresse é a doença. Não, o estresse não é a doença, ele é um sintoma, ele é um processo que leva a pessoa ao adoecimento. Então é muito importante considerar isso, porque assim, quando realmente a gente pode falar que a pessoa está estressada, ela está esgotada, ela chegou à exaustão. O organismo dela já não aguenta mais. O nosso organismo ele é muito inteligente, né? Nós vivenciamos muitas situações que o organismo, a princípio, ele dá uma, né, como fala assim, ele perde um pouco o jogo de cintura, mas aí ele se restabelece, né, tem a homeostase do nosso organismo, ele procura se restabelecer, se reequilibrar, só que chega uma hora que a gente começa a criar resistências, a gente tenta se adaptar a algumas defesas, nós não conseguimos, e aí chega a exaustão. A exaustão é como se fosse uma prateleira, imagina lá a madeirinha, os pezinhos, você vai colocando livros, 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 chega uma hora ela ria. Quando ela ria, é o estresse, chegou a exaustão, entendeu? O corpo não aguenta mais. Então, é muito importante a gente se prevenir, se cuidar muito em relação à saúde, para que a gente não chegue a esse ponto. Então é sempre muito importante que o cuidador, independente se é um profissional ou alguma pessoa próxima daquele que está recebendo o cuidado, sempre procure se cuidar. Busque conhecimento, busque médico, grite, peça ajuda. Já chego lá nisso também. Bom, o que eu queria falar, né, até que enfim eu cheguei aqui na parte, é sobre a empatia. Eu fiz um curso recentemente foi um curso rápido assim pelo CECAD, né, que falava sobre a questão de saúde mental e ansiedade. E aí uma psicóloga, uma doutoranda, Nazaré de Oliveira Almeida, ela trabalha com terapia focada na compaixão, e ela falou sobre a questão da empatia, que só ter empatia faz mal. Nossa, como que é isso? Né? E aí ela citou um livro também, do Mathieu Ricard, no qual ele relata uma pesquisa que ele participou em 2007 com uma neurocientista chamada Tânia Singer, que ela fez um teste no qual ela utilizava imagens de ressonância magnética funcional em tempo real. E aí ela começou a estudar, né, o porquê que cuidadores desenvolviam muito a síndrome de Burnout. Por que o cuidador, né, os cuidadores adoeciam? E aí ela começou a fazer, né, selecionou um grupo lá, e aí ela começou, através desse sistema de ressonância em tempo real, a analisar. Então eles colocavam as situações, né, no qual aquela pessoa que estava participando ali do teste, ela estava conectada a eletrodos, tudo, então ele colocava situações para ver como que era quando a pessoa reagia, quando ela tinha empatia, só empatia. E aí percebia, né, que o campo neural que era atingido aqui no nosso cérebro era o campo da dor. E daí, depois de muitos estudos, eles começaram a perceber que, nossa, se a pessoa tiver só empatia, né, então ela só está acionando o campo da dor dela, ela está simpatizando com a dor, empatizando com a dor do doente. Então ela adoece, porque ela começa a sentir os mesmos sintomas. É estranho o que eu estou falando para vocês? Então, vocês já se viram nessa situação? Aí vocês podem até me falar assim, mas Cláudia, como assim, né? Empatia é o caminho. Ok, só que tem pessoas que sabem, né? E aí a gente não sabe explicar como, elas sabem que elas pensam na empatia, elas se comovem com a situação do... Dá só um minutinho, gente. Vou fazer um teste com o meu fone aqui para ver se melhora. Aí vocês me falam. Isso, né? Nossa, tá com muito ruído, né? Peço desculpa a vocês. Não foi falta de teste, viu? Bom, então, o que eu estava falando, né? Que essa cientista então descobriu que quando a pessoa sentia só empatia, o campo neural que era atingido era o da dor, então as pessoas adoeciam. Só que assim, como que a gente sabe que a gente só está sentindo empatia? Fiquem de olho, fiquem atentos. Se vocês perceberem que vocês estão se condoendo muito pela situação daquela pessoa que vocês estão cuidando, que seja em hospitais, que seja em casa, em qualquer situação, você está usando só de empatia. Tá, mas
qual que é o caminho, então? O caminho, na verdade, que naturalmente muitas pessoas fazem, e o Mathieu Ricard, ele participou da pesquisa, e aí que ela descobriu, né, ele participando, ele é um monge, ele na verdade é um francês, um estudioso também, que acabou largando tudo, virou monge. É uma história longa, gente, tem um livro, deixa eu mostrar para vocês sabem que eu sou a rata de biblioteca, né? É esse livro aqui, ó, esse livro aqui conta toda a história, principalmente sobre essa pesquisa. Esse livro chama Revolução do Altruísmo. O que acontece? Ele foi participar dessa pesquisa e ela percebeu que tinha algo diferente, né? E aí, nisso, falou assim, ué, o que você pensou? Porque nós apresentamos as mesmas imagens, né? O que foi que você pensou? Aí ele falou assim, pensei, gente, eu vou resumir, tá? Ele pensou na solução, ele desejou melhoras para aquelas situações, né? Então, é aí que está a sacada. E aí eles perceberam, né, os cientistas, né, e ela comandando ali, o que eles perceberam? Que quando a pessoa, ela simpatiza com uma situação, mas ela pensa assim, nossa, o que será que eu posso fazer para ajudar? Ou como que será que essa pessoa melhoraria? Porque um erro que a gente tem que evitar é assim, não é fazer pela pessoa, aquela pessoa não está conseguindo, então, mais exercer determinada atividade, eu vou lá e faço para ela. Não, isso daí é você cortar a asinha da pessoa. Não é isso, não é fazer pela pessoa, mas é incluir a pessoa na situação e perguntar para ela, o que você acha que dá para fazer que te ajudaria, né? O que você pode fazer para te ajudar nessa situação? O que é que nós podemos fazer? Mas nunca puxar para o cuidador. Não é o cuidador que tem que dar solução para tudo. O cuidador, sim, né? O que a pessoa estiver impossibilitada de fazer, ele fará. Mas lembrem que eu estou falando da empatia. Então, não ficar só sentindo dó daquela pessoa. Cláudia, mas ninguém fica só na dó? Fica, gente. Tem gente que estabiliza na dó e fica, né? Porque ou ela simpatiza com a situação, ela se vê, ela fala assim, eu já vivi isso, e ali ela estaciona. Então, se não pode estacionar, tá? Além de outros cuidados que a pessoa precisa fazer, então o convite é que ela tenha compaixão. Aí fala assim, nossa, quem não tem compaixão? Não, gente, é uma somatória. O ideal é empatia, a compaixão. A compaixão, se a gente for entender bem, é esse ato de tentar ajudar, de tentar solucionar, de tentar chamar a pessoa, né, incluir a pessoa no processo de cura dela. E aí, a compaixão e a bondade amorosa, que foi o que esse monge, né, o Mathieu, eles acabaram apresentando lá no exame, né, naquela ressonância, eles perceberam que quando ele usou de compaixão e bondade amorosa, atingiu a área do amor maternal, né, uma área neural do amor maternal. E aí o que acontece? Então, quem tem empatia, que acionou ali a rede neural, mas também tem a compaixão e a bondade amorosa, a pessoa ela está salva. A verdade é que ela está salva de um adoecimento, porque ela não fica presa só na dor. Então, assim, eu não queria hoje falar da questão do cuidador, que eu já dei essa palestra uma vez, mas sem falar isso, porque é muito importante. De novo, eu vou reforçar, a pesquisa foi feita justamente por causa de cuidadores que desenvolviam burnout, quer dizer, adoeciam, né, na profissão. Isso com profissionais, imagina um familiar em casa. Então, meus queridos amigos, meus familiares, se vocês estão cuidando de alguém, pensem, né, em outras formas também de ajudá-los, a não ser só ficar se empatizando com a dor dele, né, não ficando só na dor, no sofrimento, pensando, coitado, isso, ele perdeu a oportunidade. Pensem nas possibilidades de melhorar, ou até mesmo assim, muitas vezes aceitar a situação também já é um passo para uma melhora. Tem pessoas que ficam só na negação. Então a situação aconteceu. A partir disso, o que é que podemos fazer? Vamos tentar sair do sofrimento também, tá bom? Porque empatia e compaixão só é sofrimento. Então tem que também atuar ali na rede neural, sempre pensar em alguma solução, ou vamos mudar então esse contexto, né? A pessoa está com quadro X, mas além disso, ela é o que mais? Ela não é só um doente, ela não é só uma doença. Essa pessoa que adoeceu é muito mais que isso. Então, abrir os olhos para outros focos. Bom, quais são os sinais, né, de adoecimento do cuidador?
É importante a gente considerar que o que não aparece na fala aparece no corpo, no comportamento, nos nossos, né, nos nossos comportamentos. Então, o cuidador é muito importante que ele busque um espaço de fala. Eu lendo um livro outro dia da Sueli Risada, né, que ela escreveu um livro conversando sobre psicossomática, ela fala exatamente assim, na verdade assim, ela fez uma referência a um autor que chama Marco Silva. Ela fala, a pessoa faz do corpo palco para a expressão das suas angústias. Então, quando nós não falamos, muitas vezes nós favorecemos o adoecimento no nosso corpo. Então, fique muito atento a isso. Então, os sinais de adoecimento do cuidador, né, tem sinais visíveis e invisíveis. Não dá para abranger todos, mas eu vou procurar trouxe, né, aqui alguns que eu gostaria de comentar com vocês para que vocês fiquem atentos aos seus próximos aí, né, aqueles que estão trabalhando como profissionais ou que estão ali no seio familiar cuidando de alguém. Irritabilidade, tristeza, impotência. Nossa, acho que eu passei do horário, gente. Impotência, distúrbio de apetite, insônia, desânimo, apatia, cansaço, agressividade, começa a ter conflitos ali no ambiente de trabalho, em casa também, a pessoa se isola. Eu quero ressaltar também que irritabilidade, tristeza, impotência, distúrbio de apetite, insônia e agressividade e conflitos são sintomas também que estão acontecendo muito agora nesse período de isolamento da Covid. Então é bom ficar atento também, tá? É esperado. Então, assim, fiquem atentos, mas procurem trabalhar essas questões. Então, o diálogo é muito importante. Os sinais de adoecimento invisível do cuidador é angústia, ansiedade, depressão, desesperança, medo, solidão, sentimentos de menor valia, autocobrança, pensamentos persecutórios e a própria sobrecarga, né, que eles sentem assim que eles não estão dando conta. Então, é importante que o cuidador busque ajuda para que ele não cronifique, né, para que não gere um adoecimento pior. Bom, o que é possível que o cuidador faça, então, para evitar adoecimentos, né? É o ato de se cuidar, do autocuidado mesmo. Então, no início, é promover ou manter a autonomia do paciente. Não precisa fazer tudo pelo paciente, procura dar autonomia para aquela pessoa que você está cuidando. Então, usar do altruísmo, né, que é a somatória da empatia, a compaixão e a bondade amorosa. Ter lazer, hobbies, né? Não foque só no problema, no trabalho, né? É necessário descansar um pouquinho. Desenvolva habilidades, participe de grupos, né? Olha aqui o Instagram dando tantas possibilidades, Facebook também, né? Para grupos positivos, para ouvir lives também, né? Procurar sair um pouco daquele ambiente, até mesmo de assuntos do trabalho. Tratar da própria saúde, como eu falei para vocês, que é uma questão de vida isso. Aproveitar intervalos e relaxar. No intervalo agora eu vou fazer uma outra coisa. Não, relaxa, é necessário. Equilibre suas energias e também os pensamentos. A gente precisa tomar cuidado para não se tornar refém de pensamentos, principalmente quando eles nos levam a transitar por caminhos escuros, obscuros, né? Aceitar a ajuda dos outros. Muitas vezes o cuidador ele acha que é obrigação dele, principalmente se é familiar. Ele acha que é só dele, só ele tem que fazer. E assim, às vezes acha que o outro não está fazendo igual, não vai fazer tão bem quanto ele, então acaba falando, não, você não precisa me ajudar. Aí quando vai ver, esse cuidador familiar aí está adoecido. E aí, adiantou alguma coisa, né? Às vezes o paciente melhora e quem cuidou adoece. Ou, às vezes, né, a pessoa que estava sendo cuidada ali acaba fazendo a passagem, né, gente, o desencarne, e aquela pessoa fica perdida. Eu também vou falar sobre isso. Deixa eu correr aqui, senão não vai dar tempo. Pedir ajuda, né, é muito importante, e não se isolar. Mas o que então fazer, né, para que... O que acontece quando não precisar cuidar, que foi a situação que eu falei agora, né? Ou de uma melhora ou de desencarne. A primeira coisa, recomece. O Braulio Bessa, ele tem um poema lindo em um dos livros dele que ele fala, recomece. Só que para recomeçar, gente, também assim, procura se ajudar, então se prepare antes. Sabe aquelas atividades que eu falei para fazer? Então comece a fazer um pouco antes, procurar desenvolver novas habilidades, novos hobbies, né? Busca um novo sentido para a sua vida. Acabou, muitas vezes a gente tem que aceitar que acabou aquela responsabilidade.
E aí a vida que segue, cumprir meu papel. Para quem é um cuidador profissional, ele vai para uma outra situação. Por isso que é necessário que ele também se cuide, porque senão assim, daqui a pouco ele está cuidando de um, daqui a pouco é outro, porque faz parte do profissional dele, né? Mas é importante também que ele encontre situações prazerosas na vida dele para não adoecer. Colocar em prática sonhos antigos, agarrar novas oportunidades e aproveite o intervalo. Chico Xavier dizia assim, que é para a gente lembrar, né, que na tristeza ou na felicidade, tudo isso passa. Então, tanto bom, tanto negativo, vai passar, né? Agora, tem uma questão que não vai dar tempo de eu falar aqui agora, mas é assim, é fácil cuidar de um cuidador? Muitas vezes não, porque ele está numa adrenalina do cuidado ali, ele não se percebe doente, então é necessário que nós, às vezes, né, olhemos por essas pessoas, que sejamos parceiros de trabalho, que sejamos gestores, que sejamos familiares, que a gente olhe para aquela situação que está acontecendo e comecemos a acolher aquela pessoa também, ou começar a dar sinais para que ela se perceba que ela precisa se cuidar. Bom, alimentação é importante, façam atividades, né? Eu vou ter que encerrar pelo passar das horas também, eu acabei consumindo bastante tempo, peço desculpa a vocês, mas assim, o principal eu acredito que eu falei, né? Então multiplique essa informação. Eu quero informá-los de que a próxima live, na verdade, a próxima live ela será o Evangelho Dominical na Fraterna, né? Na Fraterna, não, da Fraterna, no dia 21/6 às 20 horas. Acho que está errado, às 11 horas. É 11 horas. É 11 horas, desculpa, eu acabei recebendo a informação errada. Então, assim, é no domingo, 21/6 às 11 horas. Será com a Tânia Sagioro, ela vai falar sobre prodígio dos falsos profetas, tá bom? Agradeço a todos. Como oração final, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a todos vocês, né? Criar um elo de energia e de amor muito positivo em todas as nossas residências. Que a gente leve essas mensagens de aprendizado, né, que nós estamos tendo aqui, também em outras instituições, e que a gente use isso sempre para o bem. Então, assim, agradeço a todos, boa noite. Peço desculpa por não ter conseguido falar tanto, porque é um assunto assim que me interessa muito, mas não dá conta, né, em falar nesses minutos aqui. Um grande abraço a todos, um grande beijo, boa noite e obrigada. Tchau para vocês. Até a próxima. Não esquece de guardar aí.